Olá, players! Eu sou a Mai e bem-vindos ao meu canal Contra Animes. E eu finalmente estou fazendo mais um vídeo sobre Band Dank Machine, só que dessa vez eu estou fazendo um vídeo de crítica. Vou literalmente falar de tudo que é ruim nesse jogo. Pra quem viu o meu vídeo sobre o segundo episódio, eu fiquei realmente muito decepcionada com esse jogo. Eu tinha grandes expectativas nele, eu tava achando que ia ser maravilhoso. Eu tava viciada, eu tava na fenda, não tava aquele meu jeito como eu fico quando viciada, que não dá pra me desvencilhar, eu fico totalmente vidrada naquilo. E aí eu joguei o segundo episódio e eu fiquei meio... tanto que eu demorei pra lançar o vídeo lá do segundo episódio porque eu tava bem, assim, desanimada. Me decepcionou muito o segundo episódio. Sei que muita gente adorou jogar no segundo episódio, mas pra mim foi o episódio, assim, mais fraco lançado até agora. Teve dois, né? E definiu que o jogo talvez não seja tudo que as pessoas esperam que ele seja. Principalmente pra mim. Eu acho que ele não vai ser nada do que eu queria que ele fosse. Sério, tudo que eu criei de expectativa sobre como o jogo seria bom, principalmente no quesito de jogabilidade. Não tô falando da história do jogo, tô falando da jogabilidade. O jogo chegou e falou, que bosta, eu vou trollar tudo, vai ficar tudo horrível. E foi como eu senti que eu joguei o segundo episódio. E eu vou pontuar aqui os motivos que me fizeram ficar tão decepcionada com esse episódio. Vamos lá, a primeira coisa que me deixou assim, logo que comecei a jogar o segundo episódio, é em relação à reciclagem do cenário. Muitas paredes têm um monte de papelzinho, são iguais às usadas no episódio anterior. Muita coisa repetitiva. Claro que a ideia do jogo é ambientar e deixar tudo parecido, mas como houver reciclagem de algumas coisas, a gente sente que ali não está se encaixando bem, que está desnecessário. Simplesmente porque para o cara foi mais fácil ele reaproveitar algo que ele já tinha feito do que criar algo novo. Eu sei que muita gente sabe que muitos jogos fazem isso, reaproveitam cenários, até mesmo o anime reaproveita a cena e tudo. Mas nesse daí foi uma coisa meio pobre, porque os episódios foram muito curtos. Então você começa a jogar aquela jogatina e não tem quase nada de novo. Mas relevando esse quesito gráfico, que a gente entende que é um jogo indie, tem suas dificuldades, o que me decepcionou totalmente foi em relação à jogabilidade e o modo de batalha. Sério, o que tinha na cabeça do criador quando colocou um modo de batalha naquele jogo? Não combinou, não casou. Ele colocou um monte de monstros aleatórios que não tem nenhum sentido em estarem ali na história. Ou seja, não são importantes, são um monte de manchinhas de tinta surgindo e te atacando. Por quê? Pra quê? Não, mas tudo bem, vamos dizer que isso é importante. Isso automaticamente perde aquela característica dominante de que o Benji é importante, que o Boris é importante, porque ele já deixou de ser aqueles personagens, já deixou de ser a maldição deles para ser uma maldição genérica de tinta. Não importa o personagem ali, tem aquelas manchinhas ali que também são personagens. Aí o que me incomoda muito é o modo de batalha justamente no quesito você poder matar as manchas de tinta. Sério? Pra quê? Pra quê? Sério? Me deixou assim, totalmente, achei sem nexo. Um jogo de terror, pra ser bom, você não pode revidar o inimigo. Eu acho que isso, tipo, é a verdade a básica do terror. A ideia básica do terror, assim, no cinema, nos livros, é a ideia de que você sabe que algo ruim está prestes a acontecer, mas você não pode fazer nada. Por exemplo, aquele filme Psicose, que o cara vai matar a mulher na banheira. É aquela música, o clima, a gente sabe que ela vai ser atacada, mas a gente não pode fazer nada, a gente não pode avisá-la. E ela mesma está ali, sem roupa, tomando o banho dela, e ela não tem como revidar aquilo. É aquele momento de tensão, de você estar numa situação onde você é incapaz de reagir. Isso é terror, isso que gera medo nas pessoas. Tem o gore, que gera o medo pela aversão, pelo grotesco, que não ia combinar com esse jogo, mas principalmente o medo clássico é o medo da incapacidade de você reagir. E tem jogos que estão lidando isso de forma maravilhosa, sério. Tem muitos jogos de terror bom por aí que sabem trabalhar com isso. Aí eles lançam um jogo que tem todas as inspirações possíveis e ignora esse detalhe. Você tem aquele sustinho inicial com aquela mancha de tinta, depois que você vê que você pode matar aquilo, acabou o sustinho. Todas as vezes que ela apareceu, ela não me deu mais medo nenhum. E eu olho as gameplays dos outros e eu vejo que todo mundo reagiu da mesma maneira. A primeira vez é, ai meu Deus, esse negócio vai me atacar, vou correr. Aí você descobre que pode dar uma machadada naquilo e acabou o medo, acabou a graça, acabou o susto. Aquele episódio basicamente só deu um susto, o primeiro encontro. Depois acabou. Aí a gente vê jogos novos, tipo aquele da Sexta-feira 13, que o inimigo é imortal, então não importa o que você faça, ele nunca vai ser derrotado. Claro, exceto com uma circunstância especial lá no jogo. Mas a gente coloca isso em prática e é justamente o aterrorizante,
porque você pode nocautear o cara por 2 segundos e depois ele vai vir atrás de você. Aquele sentimento de capacidade de vencer, de capacidade de reagir, que você está bem mais vulnerável do que o seu inimigo. Aí vai lá um jogo moderno, que é o Band, e trabalha com isso? Não, ele chega lá e coloca que você pode derrotar o inimigo. Cadê o terror? Não tem. Mas tudo bem, eu acho que o cara pode falhar na jogabilidade, mas pode compensar com os enigmas difíceis, né? Não, você sentiu alguma dificuldade nos enigmas do segundo episódio? Acho que ninguém sentiu. Aí você pensa que tem vários jogos, tipo, sei lá, Zelda da vida, que tem enigmas super difíceis, e o cara nem coloca um enigma decente no segundo episódio. É algo simplesmente bobo de fazer sons. E aí chegou o ponto que eu mais odiei em tudo ali, tudo, sério, foi a coisa que eu mais odiei, que mais me deixou irritada. Foi o ponto simplesmente de que a história não virou mais algo opcional. A história virou obrigatória. Se no primeiro episódio eu achei fabuloso ter uma fitinha ali, que você poderia checá-la ou não, depende do jogador. E aí eu resolvi checar e descobrir mais da história sobre aquele jogo. Eu senti, cara, tudo que eu fuçar nesse jogo aqui vai ter uma informação. Eu vou jogar 500 vezes e vou ficar 1 hora explorando. Tanto que no primeiro episódio eu joguei 2 horas, só um capítulo pequeno. Aí no segundo capítulo eu fui lá jogar e eu joguei em 20 minutos e tudo que tinha pra ver eu vi obrigatoriamente, porque pra você saber o enigma, você tinha que checar as fitinhas. E as fitinhas eram todas aparentes. Se a fitinha do primeiro episódio tinha um diferencial de contar a história, por que o cara não camuflou a história em outras coisas? Em diários, em papéis amassados na lixeira, qualquer coisa assim. Ou até mesmo um quadro de avisos, colocar ali informações mascaradas, coisa que Undertale faz. Por que o cara não fez isso? O cara foi lá e repetiu a mesma coisa de fitinha. Isso acabou com qualquer sensação de liberdade que eu tinha no jogo de desvendar a história. A história já não era mais uma coisa curiosa, é algo totalmente explícito. E aí foi o que me bateu, assim, a coisa mais forte que me fez pensar que talvez o jogo realmente não seja tão bom assim. Pra quem não sabe, o Band foi um jogo que foi patrocinado. O cara pediu lá e as pessoas mandaram dinheiro e ele conseguiu montar o jogo. Ou seja, o dinheiro inicial que ele precisava pra iniciar o jogo, ele tem na mão, ele tem. E aí ele foi cobrar quanto pro segundo capítulo? $6. Não sei como é o cartão de cada um, como é que cada um comprou, mas aqui sai mais ou menos uns R$17. E eu achei muito caro R$17 para um jogo que você não tem nada para jogar. Você só joga ali 20 minutos e acabou. Com reciclagem de cenário, com a história explícita e sem nenhum diferencial, sem dar medo, sem fazer nada. Então eu paguei R$17 por um negócio que eu joguei por 20 minutos e tudo que eu tinha que ver, eu obrigatoriamente vi. Não tinha nada especial, não tinha nada ali extra pra desvendar. Nada que me fizesse querer jogar um replay daquele jogo. Foi um jogo que eu só joguei uma vez. Aí eu fiquei pensando, cara, $6 por um episódio de 20 minutos de jogatina. Digamos que eu vou comprar o jogo todo. Todos lá são 5 ou 6 episódios. Eu vou gastar o quê? R$120, R$100 pra comprar um jogo que eu vou jogar o que no máximo por 1h30, que tem uma história totalmente explícita, que não tem nenhum easter egg, que não tem nada especial, que não dá susto e que tem um cenário totalmente reciclado, não tem nada pra explorar e você falar, nossa, que jogo lindo. Eu não sei, eu acho que tem gente que vai querer pagar isso, mas eu não vou querer pagar. Eu acho que é muito caro pra um jogo que não me fornece nenhuma coisa de diferencial. Ele não é super bonito, ele não é super trabalhado, ele não tem uma história assim oculta que vale a pena você ficar jogando replay, ele não é um jogo grande, ele não tem enigmas bons, e o modo de batalha dele, que é obrigatório, é uma bosta e ele não dá medinho. Então, pra que eu vou gastar tanto dinheiro num jogo assim? Ainda mais que se o jogo é tão explícito, a história dele virou parte obrigatória pra você poder avançar no jogo, é melhor eu nem comprar o jogo, é melhor eu ver uma gameplay. Consegue entender a minha frustração com isso? Porque eu achei que ia ser um jogo muito bom, sério. Eu ficava pensando nas referências históricas, de como a história ia ficar ali oculta, aí dependendo de como a pessoa ia jogar e resolver os enigmas, e avançar, naquela medo que você teria em avançar a cada passo durante o jogo. E não teve nada disso. Não que eu esteja condenando o jogo. É claro que eu vou querer jogar o terceiro capítulo, experimentar e ver se vai ser realmente uma grande decepção ou se vai ser algo realmente muito bom, como eu queria que fosse no começo. Mas o problema do jogo não é nem a história parece estar se tornando interessante. É justamente a gameplay, a jogabilidade. A jogabilidade tá uma bosta. Eu não consigo imaginar como um jogo que tem várias referências disponíveis de vários jogos de sucesso por aí
não tá sendo capaz de trabalhar com as coisas mais simples. Ainda mais porque não são pessoas, tipo assim, totalmente desconhecidas. É gente que já tem um pouco de noção de jogos, já tentou outros projetos. Então eles deveriam ter uma noção de como criar um jogo, não são amadores ali. E eu sinto que eles não estão conseguindo. Eu começo a me questionar se a história não seria melhor para um filme do que para um jogo. Porque se o cara não sabe fazer a gameplay ser divertida, não precisa ser um jogo, pode ser um filme, uma fanfic, qualquer outra coisa. Não precisa realmente ter jogabilidade ali, se a jogabilidade vai ser o ponto mais fraco do jogo. E essa é, assim, a grande questão. Às vezes o jogo, se a jogabilidade dele é muito boa, não importa se a história dele é uma bosta. Mas se o jogo tem a jogabilidade muito ruim, mesmo que a história seja muito boa, as pessoas vão acabar ficando assim, não vale tanto a pena. E por esse valor que ele tá cobrando, e mais pelo dinheiro que ele já arrecadou, definitivamente não é um jogo que tá valendo muito a pena, não. O que me deixa assim mais desanimada é comparado a vários jogos indie que estão sendo lançados e fazendo grande sucesso, é que eu vejo que o jogo é incrível e a fandom é maravilhosa. Mas aí nesse jogo em si, eu tô vendo uma fandom incrível e um jogo mediano, um jogo que não tá valendo o valor que ele tá sendo cobrado. E no final, o que me deixou assim mais chateada é que a fandom tá sendo muito boa. Eu acho que todo mundo tá vendo como a fandom tá criando coisas incríveis. Tem o DA Games criando as músicas, altos fandubs sendo lançados, muita gente criando comic muito boa no Tumblr, sério. O pessoal do Tumblr tá desenhando band com roupinhas de balé e tá ficando muito fofo. E as histórias assim dramáticas, fanfics boas. O fandom tá sendo melhor do que o criador do jogo, sério. Aí eu fico pensando, como pode ser um jogo tão mediano ter uma fandom tão maravilhosa? Parece desbalanceado, porque quando a gente vê uma fandom tão boa, criando coisas tão boas, a gente automaticamente pensa, cara, pra cativar gente tão talentosa assim pra essa fandom, o jogo deve ser o máximo. Aí você joga o jogo e você descobre que não é o jogo máximo. As pessoas estão entrando nessa fandom graças aos outros membros da fandom, graças à música do DA Games, mas não necessariamente porque o jogo mereça esse hype que tá tendo pelo pessoal. E é isso, eu sei que vai soar meio assim aleatória essa crítica, mas é justamente o problema. Eu acho que a história do jogo tá interessante, eu acho que pra assistir o jogo tá excelente. Pra jogar, pagar por ele pra jogar, não vale a pena. Prefiro bem mais assistir uma gameplay 2 dias depois do lançamento do capítulo do que fazer que nem eu fiz, correr pra comprar logo que lançou, jogar por 20 minutos e ver que não era aquilo que eu esperava. E é isso, essa foi a minha opinião e crítica sobre a gameplay do jogo Ben's Dank Machine. Eu realmente estava com uma expectativa muito grande nesse jogo. Eu ainda vou dar a chance pro terceiro capítulo pra ver se vai ser essa porcaria que foi o segundo capítulo, ou se vai recuperar aquela estrutura do primeiro capítulo. Mas no geral, eu achei que esse segundo capítulo não valeu nada pra quem comprou. Pra quem comprou foi tipo um erro você comprar esse capítulo. Deveria ter visto uma gameplay, não deveria ter gastado esse dinheiro nesse jogo. Se com esse dinheiro você comprar lá na Steam jogos muito melhores, que você vai se divertir bem mais e ter bem mais coisas pra jogar, pra explorar. A história é boa pra você assistir, mas pra jogar... E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu não gostei. Se inscreva no canal pra ver mais vídeos. Até o próximo vídeo. Já, né? Ah, e eu não sei se alguém notou, mas nos últimos 2 vídeos eu gravei com esses arquinhos super kawaii que eu que fiz. Sério, eu fiquei muito orgulhosa. Eu achei que com essa peruca ficou tudo muito moe. Combinou perfeitamente as cores, ficou muito amore. Vocês não acharam também, não? Sério, eu amei. Nem sei se faço tutorial deles, mas eu gostei pra caramba. Bem, é isso. Bye, bye.